Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Nós na Real. E se você é novo por aqui, eu sou a Marcela e eu estou muito bem acompanhada das minhas parceiras, a Jéssica Oiê! e a Rayana. Oi, oi, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito presente no nosso cotidiano, a tecnologia. Cada vez mais estamos rodeados de celulares, computadores e tablets cada vez mais tecnológicos. A internet se torna cada vez mais potente e alcança espaços inimagináveis. Cada dia que passa, surgem novas redes sociais. Muitos compreendem esse fenômeno tecnológico como a melhor invenção do mundo contemporâneo. Já outros identificam como o mal do século. A verdade é que, para cada um, essa mudança avassaladora tomou um sentido e significado. Para muitos, foi um encurtamento de distâncias, uma oportunidade para se relacionar, uma forma de se posicionar e de obter conhecimento. Para outros, o efeito foi contrário. Houve distanciamento de relacionamentos e atividades valorosas, acesso a informações de cunho duvidoso e discursos de ódio. Mas afinal, será que a temática é tão bidirecional assim? Será que existem apenas bom, ruim, maravilha ou maldição? Ou será que podemos dialogar de forma mais ampliada essa questão, sem necessariamente cairmos em dualismo? Talvez exista um caminho do meio. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Meninas, vamos falar sobre esse tema de uma forma que é a nossa cara, talvez, aqui hoje, né? A primeira pergunta que fica: como vocês se relacionam, ou se existe assim uma forma de se relacionar com a tecnologia? Existe uma forma saudável de fazer isso na visão de vocês? Então, para mim, e no consultório, como eu tenho acompanhado algumas pessoas, né, como clientes, como supervisionandos, três palavrinhas chaves, né, voltadas para habilidades que eu acho que são fundamentais quando a gente pensa em tecnologia, redes sociais, enfim, é em relação a qual é a sua intenção, o que é que você quer com isso, né? Como que é útil para você utilizar as redes sociais, os aparelhos, enfim, se programar em relação a isso e ter consciência, ter atenção e uma descrição e reavaliar constantemente como é que se está, né? Como é que foi hoje? Como é que foi essa semana? Como é que eu estou durante esse mês? Se a gente achar que está num movimento ok, as coisas mudam muito rapidamente, né? O nosso comportamento de acessar, de consumir a tecnologia muda rapidamente, a gente não fica sensível e a gente acaba se desconectando de fato dessa avaliação de para que eu estou fazendo isso e qual é a programação que eu preciso executar ou programar ou me organizar mesmo, né? Para atender os objetivos que eu quero, com a tecnologia, com rede social e assim vai. Então, essas três palavrinhas, né? Qual a minha intenção, qual é a intenção, que programação que a gente precisa estabelecer e ter uma avaliação, né? Ter consciência, ter uma descrição constante de avaliar o que está acontecendo, como está meu comportamento junto à tecnologia. Ai, é muito essencial. Assim, você falou, acho que três coisas que possivelmente tornariam saudáveis as relações que a gente tem com a internet, né? Com a internet não, com a tecnologia, internet também, mas com a tecnologia no geral. E eu falo isso, mas pensando também assim que é um desafio, né? Porque a tecnologia facilita tantas coisas e de forma tão rápida e está tão presente em tudo que a gente faz que dificilmente
a gente consegue no dia a dia fazer essa avaliação. E é um treino, né? A gente vai, talvez, parando às vezes para pensar sobre isso, para poder de fato desenvolver essa habilidade de se relacionar de uma outra forma, ou entender qual é a forma que a gente quer se relacionar com a tecnologia, né? Mas eu fiquei, enquanto você foi falando, eu pensei, nossa, a resposta completa, assim, eu adorei, só que me parece desafiador, pelo menos pensando no meu dia a dia, assim, sabe? Na minha prática, enfim. E é exatamente por ser tão desafiador que a gente não pode estar no lugar que, sim, né, respondendo a pergunta da Marcela, sim, tem uma forma saudável somente, né? Eu acho que Uhum. talvez a forma saudável seja a gente se observar e se descrever e estar consciente dos próprios comportamentos o tempo todo. Porque não é fácil, assim, eu sinto na pele, é tanto que quando eu tô em consultório com outras pessoas na minha casa, né, eu sempre falo, gente, não é fácil mesmo. O objetivo é que sempre a gente, né, quem é gente, né, quem é ser humano, que a gente se ajude também, né, a um descrever o outro, não no sentido de julgar, mas se eu tô com quem eu amo e a outra pessoa perdeu um pouco o feeling, né? Essa sensibilidade, essa consciência, essa observação, a gente dá um toque também, olha, tá prestando atenção? A gente tá comendo, a gente tá vendo um filme e você pegou agora o celular, ou então um café com amigas, né? Assim, eu peguei para tirar uma foto o celular. E aí, quando a gente vê, já tá respondendo um WhatsApp e tal. Nossa, como é delicado. Nem sempre eu falo, né? Porque senão eu vou ser a chata do rolê. Mas, mas com algumas pessoas eu faço algumas observações. Sim, Ai, gente, é engraçado. Algumas notas para você hoje. Mas assim, eu estava pensando o quanto também hoje está cada vez mais cedo, né? A tecnologia presente. Por exemplo, eu sou dos anos 90, então eu sou do período em que teve o boom da tecnologia, né? Teve um antes e um depois. Então, eu nasci junto com isso, né? Mas não da forma das pessoas que já nasceram nos anos 2000 aí, que já existia isso, né? Já era muito mais presente do que, por exemplo, na minha infância. Então, na minha infância, eu não ficava muito tempo, por exemplo, na frente da televisão ou coisa assim. Eu tinha ainda muitas brincadeiras que eram muito mais interessantes do que o tecnológico mesmo, né? Tinha videogame e tudo mais, mas não era tão legal como é hoje, né? Não era tão desenvolvido como é hoje. Então, assim, teve essa mudança, né? E depois eu tô pensando muito em videogame aqui, que foi aparecendo o Nintendo Wii, Ui, aí sim. depois foi aparecendo o PlayStation, não sei das quantas, o Xbox, todos eles, e cada vez foram melhorando os jogos e também, assim, vamos colocar assim, né? O por trás, eles foram aprendendo o comportamento humano, né? Para manter a gente cada vez mais lá, né? Nesses jogos e tudo mais. E aí veio redes sociais, né? Começando do MSN para mim, Orkut, Facebook, Instagram, hoje a gente tem o Gente. TikTok. Você pegou a época do Mirk? Não, Não, né? isso foi Não. antes da gente, dos anos 90, Tá, certeza. Eu também não tá peguei bom. isso, não. O meu começou no MSN também. O meu O ainda que era que é o Mirk. Mirk? Era um sistema de bate-papo também. Tipo o MSN, Tipo assim. O Não. ICQ. ICQ, exatamente. Aham. ICQ, Mirk, enfim. Ai, gente, denunciando muita idade. O meu irmão, que é mais velho, ele usava ICQ. ICQ, nossa, era incrível aquele negócio. Na hora que surgiu o ICQ, era uou! Tecnologia de ponta na nossa frente ali, de socializar com os outros, né? A gente vai crescendo com isso vai fazendo parte, né, do nosso dia a dia, e às vezes a gente até às vezes se perde no que é saudável e não o que não é saudável, né? Porque tá tão presente, tá tão no dia a dia, estão em várias horas do nosso dia, que é às vezes difícil a gente se distanciar disso e observar o que está sendo saudável e o que não está sendo saudável, né? Então, eu acho complexo, né, pensar quando a gente pega todo o contexto e o histórico assim individual de cada um. Claro que hoje a gente tem várias pesquisas que indicam o que seria um uso adequado, né, de tempo e tudo mais, Sim. em que momentos usar. Só que é isso, né, colocar no dia a dia é realmente muito desafiador. E é esse trabalho que você está falando, né, Rai, de ter uma consciência do tipo, estou pegando o celular enquanto eu estou vendo um filme. Pera, né?
para que eu estou fazendo isso agora? É tão automático, às vezes a gente só pega e nem se percebe pegando no celular, né? Tão o tempo todo, né? Na nossa frente também, que criar essa consciência, desenvolver, né? Esse comportamento mais consciente do que eu estou fazendo, é difícil, né? É bem complexo, assim. Mas é isso, é um treino, né? É um treino. E assim, pensando na história de vocês, como a tecnologia hoje vocês percebem que atrapalha ou ajudam aí no dia a dia? Nossa, eu percebo muito dos dois, assim. Eu acho que ajuda, no sentido de facilitar as coisas, a gente tem acesso à informação muito rápido. Eu tenho uma dúvida de onde eu acho isso, do que significa tal coisa, ou de onde que eu vou, tal lugar, o que que eu vou fazer. Eu pesquiso rapidinho ali no celular, tá na mão, né? Facilita muita coisa, facilita comunicação com pessoas que não estão tão pertinho, facilita aqui a gente produzir o podcast, tem tanta facilidade, assim. E eu vejo que, por outro lado, também, né, tem aí desafios, assim, né? Então, tem esse outro lado que a gente acaba muito imerso, que a gente acaba. Eu vejo as pessoas no geral, eu me incluo nisso também, muitas vezes, priorizando contatos virtuais, porque a gente facilita, tipo, tempo, deslocamento, não sei o quê. Só que isso acaba trazendo um distanciamento também, de alguma maneira, né? E aí, quando a gente marca, sei lá, um café, um almoço, um encontro presencial, uma reunião, eu vejo o quanto é diferente pra gente também, pra nossa conexão. Falo de nós três aqui, né? E em outras relações isso também acontece. Então, eu acho que, além desse distanciamento, uma outra coisa que eu vejo que acaba sendo uma coisa não tão boa é quando a gente tudo que a gente faz está muito vinculado à tecnologia e a gente se desprende do momento presente de outras coisas. Então, quando a Rayane e você comentaram sobre, sei lá, tô comendo e às vezes mexendo no celular. Eu encontro alguém muito querido que às vezes eu tava morrendo de saudade, eu tô ali no celular. Eu tô dirigindo, eu tô no celular. A gente se desconecta do que a gente tá fazendo. A gente deixa de sentir prazer em algumas coisas, a gente deixa de perceber como aquelas coisas trazem outras emoções pra gente, e a gente tá ali conectado, conectado, conectado com coisas que estão ali o tempo todo. A gente pode se conectar depois com aquilo. Então, eu acho que a gente perde um pouco esse movimento de estar presente. Tanto que agora, quando eu viajei, já que vocês estão ouvindo o podcast, se vocês acompanham, né, sempre, o último do ano passado, vocês sabiam que eu não sabia se voltava para Brasília. Mas brincadeiras à parte, lá na Ela viagem, né, eu fui pra... voltou! eu Ela voltei, tá em gente. Brasília, gente. Bom ou ruim, estou aqui. Mas lá, vocês já foram para lá, né? E lá o sinal da cidade é Péssimo. péssimo. E de início eu falei, caramba, né? Sei lá, se eu quiser mexer na rede social, postar uma foto bonita do mar, isso não sei o quê, não, não, não. Gente, foi ótimo não ter Você feito. morreu? Porque aproveitei muito mais, eu deixava o celular na Alguém bolsa, olhava à morreu? noite, e assim, eu precisei para mapas, né? E aí a gente se organizava antes, minha irmã estava com um sinal melhor e tal, que era outra operadora. E para essas coisas a gente se organizava, assim. Mas, cara, foi ótimo. E durante o dia, aqui em Brasília, na rotina, eu não faço isso, né? Então, ontem mesmo eu estava tomando café com meu esposo e a gente, do nada, assim, no meio do café, cada um pegou o celular para, tipo, se atualizar das coisas do dia, né? E aí eu olhei para ele e eu falei. A gente quase não tem todas as refeições juntas e no café da manhã a gente sempre toma juntos, então acho que a gente podia deixar o celular de lado. E a gente faz isso com uma certa frequência, mas nunca de parar para pensar sobre isso, né? Mas olha só, talvez a gente esteja perdendo um momento assim importante, que é a única refeição, às vezes a gente consegue jantar junto, às vezes almoçar, mas não é sempre. Nossos horários de trabalho são diferentes, enfim. Mas o café não, o café sempre é junto. Então, o celular pode acabar distanciando o aproveitar aquele momento também, sabe? Então, enfim, acho que tem, ajuda bastante, mas tem umas coisinhas aí que eu vejo mais como prejuízos. Né? Trouxe bem para a realidade, né? Os nós reais. Eu acho que essa parte de relacionamento, principalmente relacionamento amoroso, né, fica bem comprometida mesmo, e a gente não. É o que eu estava falando, né? A gente não fica sensível às mudanças pequenas. A gente fica sensível quando há uma deteriorização muito grande. E aí, quando a gente olha assim na nossa frente, nossa, como que eu deixei chegar do jeito que tá? Ou então, como que o outro deixou chegar como está? Porque a gente realmente não percebe as pequenas coisinhas. E aí, uma pequena
que se torna grande coisinha é a gente não estar presente com a outra pessoa mesmo, né? Só que é muito difícil, isso que Jéssica passa, eu acho que é muito difícil. Alguém não, né, que atire a primeira pedra. Todo mundo passa por isso. Se não for numa relação amorosa, vai ser numa relação profissional, na hora de uma reunião. Quem que não pegou uma informação porque está distraído com outra coisa? Então, esse ponto da atenção, a gente precisa lembrar que a tela, gente, ela é muito atrativa para nós, seres humanos. Marcelo estava falando, né, da infância, para criança também, para adolescente também. Então, há uma atração muito grande para prender a atenção, né? Só que uma coisa são os estímulos da tela, outra coisa são todas as facetas que tem muita gente trabalhando por trás para prender mais ainda a nossa atenção, né? A inteligência artificial, ela tá aí para isso. Marcelo estava falando desse tanto de comportamentos que os videogames os programadores acabaram pegando como comportamentos humanos, assim, e a gente vai tendo, é programado isso, gente, que a gente tem uma sensação de companhia. Então, o Wii era muito interativo, além de ser um jogo, o corpo se movimentava. O Wii, para mim, era foi um dos melhores, as melhores invenções que já fizeram, assim, né, em relação a aliar também a atividade física e tal. Mas você tá ali interagindo com a tecnologia, muitas vezes. Às vezes você jogava com amiguinhos e tal. E aí, Marcela trouxe isso, e tem um documentário que é muito legal, que eu indico, e toda vez que eu assisti, já assisti algumas vezes, me faz pensar e ser bem crítica sobre o uso da tecnologia, é o Dilema das Redes. Quem nunca assistiu, gente, assista pelo menos uma vezinha, assim, a primeira vez não tem como não sair impactado, e não mudar alguma coisinha, né? Até a nossa observação, ela muda ali na hora. A gente pode seguir usando a mesma quantidade de horas, mas muda alguma coisa. É Sim. fantástico. O documentário Dilema das Redes. Vocês já assistiram, meninas? Sim, é Uhum. maravilhoso, É maravilhoso. Vale muito muito a bom, pena. mas traz um desconforto bem relevante. Uhum. Exatamente. E aí ele me ajudou muito a pensar, né, o para que eu estou usando, seja rede social, seja tecnologia, seja qualquer coisa. Porque tem a linha tênue, como Marcela está colocando, né? E a gente está trazendo esse episódio. A linha é muito tênue no que ajuda e no que atrapalha. Jéssica estava falando quanto. Esse podcast só está funcionando, só existe por conta da tecnologia, gente. Não tem para onde correr. A forma como ele é feito, como a gente programa, como as coisas acontecem. Então, tanto isso como qualquer outra coisa também é sustentado a partir da tecnologia, porque a tecnologia ela está entrando em todas as áreas. Eu tenho algumas discussões, meu marido é da área da tecnologia, então eu tenho muitas discussões sobre isso aqui em casa às vezes. A tecnologia ela mudou a forma como todas as áreas estão desempenhando, né? Realizando as áreas profissionais. A medicina ela está avançando muito mais rápido, com a tecnologia, a psicologia também, a divulgação de conhecimento em todas as áreas. Isso a gente precisa realmente olhar e usar como precisa ser usado, mas estar atento a quando que está atrapalhando de fato, né? E se a gente não tiver atenção, tem aquele ditado, né? Camarão que dorme, a onda leva. Gente, a imersão na tecnologia faz a gente entrar num processo de inércia muito grande. E, de fato, a gente dorme, a tecnologia vai levar, a vida vai passar e a gente não vai perceber. É algo que me sensibiliza um pouco, assim. E aí o documentário me ajudou um pouco mais, né? Porque eu sempre... a minha geração é um pouco diferente da Marcela, que a gente tinha uma vida um pouquinho mais diferente antes da tecnologia, de celular, da televisão fazer tantas coisas. Antes, televisão, gente, era só canal aberto, era só para isso que ela servia. Hoje a Uhum. televisão é muita coisa. É isso, e assim, eu penso que a gente ainda está em processo de aprendizagem, assim, em relação de como utilizar essas tecnologias.
porque é tudo muito novo, é muito recente, né? Eu lembro quando chegou a TV a cabo aqui em casa, entende? Então, assim, e era uma TV na casa, não era esse excesso de tecnologia que tem uma em cada quarto, né? Dependendo da sua classe social e tudo mais, obviamente. Mas não era esse excesso, né, de tecnologia, cada um com um celular, não, era assim, era aquele celular de tijolo que tinha o jogo da minhoquinha, era isso, Uhum. né? Então você não passava um dia inteiro no jogo da minhoquinha. Não O era tão celular com só duas interessante. cores ali na tela. Não era tão Computador atrativo, também, né? né? Vocês Uhum. eram dessa E, época? O computador só tinha duas Não, cores? só o celular. aham. Então, assim, eu acho que tudo veio muito rápido, é muito recente e o tempo Uhum. todo tem uma novidade. O tempo todo tem uma novidade. Então, a gente está o tempo todo tendo que aprender com uma nova coisa que chegou, né? Não que a gente seja obrigado, né? Mas isso é quase posto para a gente. Você vai passar agora em Brasília, por exemplo, estão colocando telas digitais em tudo que é canto. Então, estão querendo fazer uma Times Square em Brasília, em todo canto que a gente vai. Tem várias telas que não existiam. Você entra no carro, seu celular já liga no Bluetooth, e aí, de repente, você já está no WhatsApp com a música ligada e você só vai-se embora. Então, tá tudo o tempo todo muito conectado, né? O mundo está funcionando dessa forma hoje. E a gente se perde. Só que eu não acho que existe esse. É que nem eu coloquei, né, nesse texto, não é tão dividido em duas partes, né? Ruim ou bom. Eu acho que tem como a gente usar ao nosso favor tudo isso. Não quer dizer que todos os Uhum. momentos vai ser perfeito e que o tempo todo a gente vai estar consciente, que a gente está o tempo todo mais ligado na tecnologia ou não, né? Isso vai variar aí, talvez, de momentos da sua vida. Mas a tecnologia ela pode ser muito potente, né? O quanto potencializa assim, a divulgação de informação, facilita vários processos e atividades no nosso dia a dia, mas também impede, às vezes, que a gente consiga desfrutar de um momento de ócio, é como se o tempo todo a gente tivesse que estar fazendo alguma coisa ligado. Então, é a gente estar atento ao que a gente necessita em determinados momentos da nossa vida. E como a gente está em processo, acho que de aprendizagem, é, é que nem andar de bicicleta, né? Vai ser momentos assim que no início vai ser difícil, a gente vai caindo, até o momento que a gente encontra ali o impulso e começa a encontrar um certo ritmo, né? Que faz sentido ali pra gente. Aí chega uma nova tecnologia e tá, agora eu aprendi a andar de bicicleta, vou andar de skate agora. Então a gente está um tempo todo ali, né? Num processo de aprendizagem que talvez a gente ainda não esteja tão consciente da velocidade que as coisas estão chegando e aparecendo para a gente. Então, talvez é a gente se questionar quando aparece uma rede social nova, por exemplo. Será que agora é o momento de eu conhecer essa rede social nova? Eu estou usando só porque está todo mundo usando? Para que eu vou querer mais uma rede social? Se quiser, ok, legal, né? Eu gosto de, por exemplo, conhecer as redes sociais novas, legal. Mas vamos ter aí clareza, né? Assim, para quê, sabe? E aí, assim, pensando nisso, a gente está falando muito do nosso passado, né? Então, assim, vocês lembram como era antes de todo esse boom da tecnologia, quando o celular não estava o tempo todo na nossa mão, quando não tinha essa internet tão fácil, porque, né, antes era discada, gente, não sei se vocês sabem. É, Tem um quando não barulhinho. tinha, Quem lembra do barulhinho é da nossa época. não tinha Netflix, a gente não escolhia o que assistir, as pessoas colocavam, vocês vão assistir isso, quer assistir ou não quer. Então, assim, vocês lembram como é que era antes? Sim. Eu lembro que para ver filme, ou eu tinha que ir na locadora pegar uma fita VHS, não era isso? Depois mudou pro DVD, depois não tinha mais locadora, gente, tá tudo na internet. Que loucura é essa? Tinha isso. Eu lembro do barulhinho da internet. Eu lembro que para eu usar a internet era no dia que eu acompanhava meus pais no trabalho, sabe? Aí no trabalho deles tinha internet, então era assim, caraca, eu vou poder jogar na internet. Eu vou poder, sei lá, acessar um site, sei lá do que eu gostava, das revistas lá de adolescente, de criança, não sei. Mas em casa não tinha isso. Em casa tinha gibi, tinha livro, brincar na rua o dia todo. Queria falar com os amigos, era ligando na casa deles. Posso falar com a Uhum. fulana? E aí ficava ali no telefone, né? Hoje em dia não, você manda uma mensagem. Às vezes um áudio, ninguém nem gosta de receber áudio, já começa a dizer que é podcast. Nem todo mundo Exato. gosta de um áudio, já põe na velocidade 2, né? A gente tá É. muito frenético.
Mas eu lembro dessas coisas, eu brincava muito, assim, na rua. Muito, assim. E eu acho que isso diminuiu com a tecnologia, porque daí eu passava mais tempo em casa, vendo coisa na internet, joguinhos na internet, conversando com os amiguinhos pela internet, mexendo em rede social, as primeiras. A primeira que eu mexi acho que foi o Orkut, assim, né? MSN, Orkut e tal. Então, mas antes eu lembro que era diferente. E eu fico pensando que antes a gente se virava para conseguir comunicar, né? Se comunicar. Gente, Barça, eu pesquisava nisso. Eu também. Minha Tipo mãe tinha uma assim, Barça, era uma coisa impressionante. tudo bem que eu acho que Pesquisa Barça no eu tive escola. acesso, ela já era de computador. Eu acho que meu pai comprou Barça de computador, já era uma tecnologia, entendeu? Mas assim, não era Google. Gente, o meu é porque não tem vídeo esse episódio, mas assim, eram livros de A a Z, Uhum. gigantescos. Eu Nossa, lembro eu que tô na lembrando escola, de quando um, via mapa, gente. era mapa de papel, o professor abria assim. E hoje não, você abre o Aham, computador, o Google Maps O e pronto. celular, exatamente. Celular. Fala, Marcelite, o não, é que 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 vocês você estavam de lembrou? enciclopédia. Eu lembrei de uma enciclopédia que eu era apaixonada do meu pai, porque tinha o corpo humano. Aí, gente, Hum. assim, dos embriões, aí tinha a primeira. Ai, gente, era incrível, assim. Aí eu ficava. "Ah!" Gente, até E hoje, cadê? eu lembro vividamente. Não, mínima ideia onde está essa enciclopédia, Mas gente. ela Que Uma legal, existe. pena. Ela gente. Ela existe. existe. Provavelmente. Eu vou encontrar essa enciclopédia e vou postar aqui no nosso Instagram para Gente, vocês é isso. verem. É muito louco como era, né? E assim, aí eu fico pensando hoje em dia, por exemplo, né? Eu tenho uma irmã que mora aqui em Brasília e a outra que tá passando um período fora do país. E agora há pouco a gente estava em videochamada. Eu consigo ver a minha irmã, ela estando em outro lugar, simultâneo, tipo, ao mesmo tempo. A gente jogou, eu tava em Maraú com essa minha irmã que mora em Brasília, a gente fez uma videochamada com essa que tá morando em outro país e jogou Uno, todo mundo Vocês junto, estão brincando. online. Gente, como assim? Gente, um no online eu não sabia que tinha. Ela Muito tinha Uno legal. lá, a gente Uno de cá, Ah, colocou eles entendi. posicionados na mesa, tipo assim, aí explicou pra eles que eles eram antes ou depois de quem, ela e o esposo dela. Aí E ela assim a gente apresentava foi a jogando. cartinha. Entendi. Aham. Meu Deus, maravilhoso. Surreal. Então, assim, viabilizou muita coisa, né? Uhum. Mas é muito diferente de antigamente. Como que antigamente eu ia conseguir. Era carta, né? Mas Ai, tem perdas. Eu fiquei muito. pensando, sabe o que eu penso muito? Eu já brinquei com a minha mãe e falo, nossa, como que a senhora ia pro show e encontrava seus amigos sem celular? Hoje em dia, eu acho que a gente não consegue fazer isso com tanta facilidade. Talvez a gente nem vá se a gente não pudesse comunicar. E antigamente as Jess, pessoas se viravam, tinham um comportamento diferente, desenvolvido em algum sentido, sabe? os meus primeiros shows eu não tinha celular. E era um treino de repertório completo. É isso que você está falando, era completamente diferente. Então, o treino de resolução de problemas era tudo planejado, acordado e combinado, com um tempo de antecedência, né? Então, a gente tinha ponto de encontro. Ir para o shopping assistir cinema, né? Ver o filme, né? No cinema com os amigos, a gente não tinha grupo de WhatsApp, né? Então, a gente combinava na turma, no recreio, é dia tal, hora tal, não sei o quê. Quem vai para casa de quem? A gente se encontra onde? Debaixo do bloco de quem? Aqui em Brasília, né? Eu morava no Cruzeiro na época. E tudo isso no momento em que a gente estava junto. Ou então ligando. Ligando, gente, realmente, como as meninas colocaram, para casa das amigas e dos amigos, e com, às vezes, o pai ou a mãe ou alguém do lado, cronometrando o tempo, porque era muito caro. E aí a gente conseguia fazer tudo isso, era muito, funcionava, dava certo, né? Então a gente tinha uma série de habilidades que hoje não é necessário desenvolver, não é necessário desenvolver. E é isso, a gente vai perdendo e ao mesmo tempo ampliando vários comportamentos. Então, assim, o comportamento de pesquisa hoje para todo mundo, é muito mais fácil. Coloca no Google, se vira. Ai, como é que faz eu vou para culinária agora, né? Como é que faz uma receita específica? Há um tempo atrás a gente precisava de vários cadernos de receita, livros de receita. Hoje a gente coloca no Google, tem o vídeo de como faz, tem o tempo de preparo, tem tudo, Ai, você tá né? falando isso, eu lembrei de um vídeo que eu vi que tava a mãe e a filha, e a filha perguntou o que que era tal coisa, né? Ela, coloca aí no Google para pesquisar. Aí ela, Google? Eu pesquiso no TikTok.
Gente, olha isso, a mudança que Não, assim, né? gente, sim, Gente, eu fiquei tão impressionada com esse Socorro. vídeo que eu fiquei, quê? No TikTok? Então, assim, mudanças comportamentais das gerações a partir de como elas são apresentadas à tecnologia, né? Assim, muda muito, assim, eu fiquei... Porque cada vez mais a gente está exposto, né, a essas facilitações, a sim. informações dadas de forma mais rápida, picotada, mastigada, e a gente não consegue mais pesquisar a aula. É um texto, sei lá, que vai demorar 5 minutos para você ler, às vezes. 15 minutos, o que que é isso? Leitura, não tenho paciência, né? Então, assim, são muitos efeitos que a tecnologia tem. O impacto da imediaticidade, né? Total. Tem muitas resoluções de problema disponíveis, tudo muito rápido, né? É o fast, um consumo muito imediato, Isso. mas ao mesmo tempo a gente fica deficiente, bem entre aspas, em relação à produção de um conhecimento do meio do caminho, do processo. Não, total. E a gente está perdendo habilidades importantes, como a de escrever. A gente não escreve mais, a gente digita, né? A gente tecla. Escrever, a gente está perdendo muito essa habilidade. E a gente não sabe o quão importante é a escrita, né, para as funções cognitivas, comportamentais que a gente tem. A mesma coisa para a leitura, né? A gente não lê mais, é muito difícil a gente ler, a gente perde a paciência, lê o título e tchau, né? Não quero, sabe, se não for um vídeo de 1 minuto, não quero ter acesso a essa informação. E um vídeo de 1 minuto que eu consigo ainda aumentar a velocidade, porque precisa ser muito rápido, né? Então a gente está perdendo habilidades, né? Assim, a gente está esquecendo algumas habilidades importantes para nossa estrutura enquanto humanos mesmo, né? Então, assim, eu acho que são efeitos assim que podem ser muito tristes, né? Porque realmente a gente não está mais processando as coisas como antes, apesar também de ter esse outro lado, né, que potencializa várias coisas. Então, assim, como encontrar esse meio do caminho, né? Assim, como realmente encontrar esse caminho do meio que vai, de fato, ser saudável na nossa vida de alguma forma. Ele existe? Não sei. Talvez sim. Acho que a gente tem que ir experimentando e principalmente desenvolvendo outras habilidades em conjunto. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Um assunto que eu sempre penso quando vem a tecnologia, que é o perigo do quanto as pessoas se sentem à vontade usando a tecnologia, e especificamente, sei lá, redes sociais, outras formas de comunicação, de falarem coisas, se posicionarem de maneiras muitas vezes violentas e coisas desrespeitosas, Sim, que pessoalmente sim, muitas vezes não são comportamentos emitidos, sim. ou se são, são numa proporção menor, é de uma outra maneira. E na internet é como se ninguém tá vendo, né, de alguma forma, apesar de estar todo mundo vendo. E, então, eu acho que isso tornou perigoso, assim, um espaço de para Encora- comportamentos que é como se Encorajar, né? encorajasse, exato. Uhum. Uhum. E no mesmo aparelho a gente conseguir fazer tanta coisa, né? Então, antes, né, voltando um pouco para o passado, antes a gente tinha que andar com uma máquina fotográfica, a gente tinha que ter uma agenda de papel, a gente tinha que ter um caderninho, a gente tinha que ter sei lá, às vezes, mesmo com o celular, as pessoas andavam com um cartão de orelhão, ou então moedinha Aham. de orelhão, para falar, porque saía mais barato do que ligar pelo celular. E hoje a gente tem uma máquina fotográfica, né? A agenda tá tudo aqui, bloco de anotações tá tudo aqui, tudo tá aqui. Num único aparelho. TV tá aqui, né? TV, Não, filme, você tudo a falou gente assiste. orelhão, Rai, eu fui para um mundo aqui, fui Paralelo, né? sugada para um mundo paralelo. Eu amava Eu o orelhão. lembrando de eu fazer ligação a cobrar para meus pais, tipo, oi Sim, pai, oi mãe. a cobrar. 90-90, Pasmem. galera. 90, 90, 90. É sobre isso, gente. Entendedores entenderão, né? Porque boa parte de quem vai ouvir isso aqui não vai ter a mínima noção. gente, Em 90 e relação. 90, maravilhoso. Socorro. Será que eu fiz muitas ligações, decorei muita coisa?
Viajamos agora para o passado total. Orelhão, Total. gente, já em todo lugar. Hoje nunca É. mais. É raro ver um orelhão, nem sei se existe mais, na Mas verdade. quando tem é ponto turístico. É ponto turístico. Tinha aqui na rua que eu morava e Eu lembro todos que desapareceram. tinha um dentro da minha escola. Aham, tinha Nossa. dentro da minha escola também. Era lá que eu fazia as ligações 9090. Ai, mãe. Gente, é muito. Eu acho que é um tema que dá para desmembrar mais e mais e mais, né? Porque é complexo, né? E eu acho que a gente poderia muito fazer uma parte 2, principalmente se a gente fosse começar a focar também aqui em redes sociais, né? Porque rede social já é outro mundo, assim, que quando a gente vai entrando, dá pano para manga. Tem um já programado mais pra frente, não necessariamente de rede social, mas que o tema. Posso dar spoiler, Vai meninas? lá. A vida é bela na tela. Então, gente, por hoje, vamos encerrar por aqui. E eu queria fazer uns lembretes, né? Se você estiver ouvindo a gente do YouTube e estiver gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal e clique em gostei abaixo do vídeo. Se estiver no Spotify, avalie o nosso podcast. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok, Nós na Real. Até a próxima, gente! Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.